Olá, amigos e amigas do nosso canal. Aqui quem fala é a Rafaela e hoje vamos falar sobre a história de São Barnabé, apóstolo. Embora não eleito por Nosso Senhor, Barnabé faz parte do colégio apostólico e, como São Paulo, é enumerado entre os primeiros propagandistas da religião de Jesus Cristo. Descendente da tribo de Levi, Barnabé era natural da ilha de Cipré, onde a família possuía uma vivência, tinha primitividade e nome de José, discípulo de Gamaliel, em Jerusalém. Fez seus belos progressos no estudo das ciências e, sendo homem de caráter puro de espírito e generoso, associou-se aos discípulos de Nosso Senhor. Depois da ascensão de Jesus Cristo, foi Barnabé um dos primeiros que venderam os bens e entregaram aos apóstolos o troco da venda. Ao que parece, gozava José de grande estima entre os apóstolos, que lhe mudaram o nome para Barnabé, isto é, filho da consolação. Se dermos crédito a São Crisóstomo, o nome Barnabé foi-lhe dado por causa da grande habilidade de consolar os aflitos. Novo apóstolo tomou logo parte ativa na administração da igreja, e foi ele quem apresentou São Paulo aos fiéis de Jerusalém, a São Pedro e São Tiago. A presença de Paulo em Jerusalém, do perseguidor que fora da igreja, causava certo temor entre os cristãos. Por isso, tornava-se necessária uma recomendação especial. E, aliás, esta foi tão bem feita que São Pedro não pôs dúvida em hospedar o antigo perseguidor em sua própria casa. Pelo espaço de 15 dias, 4 ou 5 anos depois, vemo-lo em Antioquia, para onde os apóstolos o tinham mandado, pois a igreja de Antioquia tinha feito grandes progressos. As conversões tornaram-se tão numerosas que Barnabé pediu o auxílio de São Paulo. Ambos trabalharam com resultados esplêndidos na nova comunidade, e foram os fiéis de Antioquia os primeiros que receberam o nome de cristãos. Barnabé apresenta-se como um apóstolo zelosíssimo, cheio de fé e do Espírito Santo, sempre disposto para a luta contra as dificuldades que se lhe opunham. A vida foi-lhe um continuado martírio, razão porque os apóstolos reunidos em Jerusalém afirmaram, em referência a ele e São Paulo, que esses dois apóstolos sacrificaram a vida por amor do nome de Jesus Cristo. Foram eles os portadores das esmolas arrecadadas em Antioquia, para os cristãos famintos em Jerusalém. Aos apóstolos reunidos em oração, veio do Espírito Santo a inspiração de separar Paulo e Barnabé para a pregação do Evangelho entre os pagãos. Para esse fim, lhes impuseram as mãos, invocando sobre eles o Espírito Santo. Sendo assim, formalmente recebidos no Colégio dos Apóstolos, iniciaram os trabalhos apostólicos em Selúcia, na Síria. Associou-lhes João Marco, sobrinho de Barnabé, e os apóstolos estenderam a missão a Salamina e Pafos, no Chipre, e a Perge, na Panfilia. Foi lá que João Marco, com bastante pesar de Barnabé, se separou dos companheiros. Paulo e Barnabé continuaram as viagens apostólicas e pregaram o Evangelho em Pisídia, na Icônia, Licaônia e Listres. Os pagãos, estupefatos pelos grandes milagres de que foram testemunhas oculares, julgaram ver em Paulo o deus Mercúrio, na figura imponente de Barnabé. Porém, quiseram reconhecer o deus Júpiter. Tão grande foi o entusiasmo pelos apóstolos de Cristo,
que quiseram construir um altar em sua honra e oferecer-lhes oblações como a divindades, intento a que Barnabé e Paulo energicamente se opuseram. Após longas viagens, voltaram a Antioquia, onde então se pronunciou o desacordo entre os cristãos por causa da observação da lei mosaica. Barnabé e Paulo discordaram da opinião dos cristãos de origem judaica, que julgavam obrigatória a observação daquelas leis para todos os cristãos, mesmo para aqueles que tinham vindo ou vivessem do paganismo. Um concílio apostólico celebrado no ano de 51 em Jerusalém decidiu uma questão no sentido favorável a Barnabé e Paulo. Barnabé aliou-se outra vez a João Marco, e com ele trabalhou ainda muitos anos na vinha do Senhor. E opinião de muitos que haja chegado até Milão. São Carlos Borromeu, fazendo referência a São Barnabé, chama o apóstolo de Milão. Barnabé morreu na ilha Chipre, vítima do fanatismo religioso dos judeus que o lapidaram. O corpo foi descoberto em 485. Sobre o peito se lhe achava uma cópia do Evangelho de São Mateus, feita por ele mesmo. Uma pequena reflexão. Jesus Cristo predisse aos apóstolos grandes dificuldades, perseguições e uma morte tão ignominiosa quão dolorida. Essa predição cumpriu-se literalmente, como o mostra a vida de São Barnabé, que em companhia de São Paulo e de outros apóstolos, sofreu muito por amor do Evangelho. Segundo a vontade de Jesus Cristo, fundador da Igreja, não deveriam os apóstolos fazer exceção da lei, a que todos os cristãos haviam de ser e são sujeitos, a lei do sofrimento. O sofrimento é o apanágio de todos os que vão nas pegadas de Jesus Cristo. É fácil compreender disso a razão. Tribulações, perseguições, sofridas por causa da justiça, dão aos cristãos ensejo de elevar-se na perfeição ao mais alto grau, sofrer pacientemente para dar satisfação à divina justiça. Não é e não deve ser para o cristão coisa extraordinária sofrer, porém injustiça e inocentemente, só porque trabalhamos na propagação do reino de Deus sobre a terra, só porque praticamos a virtude e outros a ensinamos, para que também a pratiquem. Se apesar de tudo sofremos, não só com paciência, sem formularmos uma queixa, mas com alegrias e íntimo contentamento, então o nosso sofrimento é a glorificação do poder do cristianismo. Poder sofrer pela justiça de Deus é uma graça especial, como tal reconhecida pelos cristãos. Ninguém de vós sofra como ladrão, ou assassino, ou malfeitor, mas sofra por ser cristão. Não é nenhuma vergonha. O sofrimento nesta vida constitui para o cristão perfeito um purgatório. Puro deve ser o que quer entrar no céu. Sofrer, portanto, nesta vida é grande e extraordinária graça de Deus, porque o sofrimento purifica e prepara a alma para o céu. Bom, meus amigos e amigas, vamos rezar uma Ave Maria, na intenção do fim da pandemia, pelas almas do purgatório e pela conversão de todos os pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.
E confira nossa lojinha lá no Instagram, é @loja na Comunhão dos Santos. Muito obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe.